recebe hoje aqui Ricardo Torres, ex-atleta de futebol, hoje advogado desportivo. Ricardo, seja bem-vindo ao programa de Cara com Craque. Anderson, é um prazer nesta manhã, nesse dia de hoje, estar fazendo parte desse programa de tanto sucesso de Cara com Craque, e eu espero hoje contribuir para orientar os jovens atletas na sua formação. Muito obrigado. Como você sabe, o nosso programa hoje é voltado a um público infantil. Gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, que começou no futsal, e cada dia mais tenho visto as crianças entrarem no futsal com o sonho também de ir para o futebol de campo. Anderson, o futsal ele é um esporte mais praticado no mundo. Eu iniciei minha formação no futsal, no Clube Recreativo Campomar. Tive passagens pelo Esporte Clube Vitória, pelo Esporte Clube Bahia, e também tive a oportunidade de jogar o futebol de campo, fazendo esse trabalho de formação nas divisões de base. O que eu posso deixar de mensagem é que o futsal ele é de suma importância para a formação do atleta que pretende ser um jogador de futebol de campo, porque ele vai trabalhar, aprimorar as técnicas, o desenvolvimento tático. Então hoje eu tenho percebido que grandes times já têm refletido, já têm investido no futsal, aliado ao futebol de campo, proporcionando ao atleta uma melhor formação na sua qualidade técnica. Você jogou mais tempo na Europa do que aqui no Brasil, né? Inclusive vi em alguma reportagem sua e vi lá que você foi o primeiro baiano a ganhar um título internacional de futsal. Durante toda a minha trajetória, desde os 8 anos de idade, eu iniciei minha carreira como atleta de futsal, e aos 22 anos eu tive uma oportunidade de ser contratado por uma equipe da Bélgica, e passei 3 anos, e no país eu tive uma oportunidade de ser campeão belga, ser campeão da Copa Belga. Logo após eu fui contratado para a Holanda, tive uma excelente passagem, num campeonato eu fui o bola de prata, e me proporcionou uma enorme experiência, um convívio, não só no aspecto do futebol, mas no aspecto como ser humano, que eu acho que isso é relevante para a formação de qualquer atleta. E qual foi a sensação de ter ganhado esse título, que uma das reportagens eu vi lá, um país de língua francesa que já não ganhava um título há 30 anos. De repente, um baiano, um brasileiro em terras europeias consegue esse feito? Eu me senti muito orgulhoso como baiano, ter a oportunidade de alcançar uma projeção internacional. Na oportunidade na Bélgica, tinham mais de 30 anos que a cidade pela qual eu habitei, que era Charleroi, ele não conseguia ser campeão no campeonato belga. E com a minha chegada e com a chegada de um outro brasileiro, o Pedro Medina, nós conseguimos alavancar o futsal na Bélgica, conquistando títulos. E eu me sinto muito orgulhoso por ser baiano e ter elevado o futsal e levado também a história do futsal baiano para outros continentes. Ricardo, me fala um pouquinho sobre essa mudança que houve quando você saiu do futsal para o futebol, e hoje você é formado em advogado, também ligado à área do esporte, advogado desportivo. Fala um pouquinho para a gente. Anderson, nós sabemos que a carreira do atleta profissional, ela tem um tempo, e é importante que não só o atleta, como os pais, mas também os clubes de futebol fomentem a formação profissional, pensando na carreira e na vida de um atleta profissional quando ele finalizar a sua trajetória de jogador. Eu, após a minha passagem pela Europa, ao regressar para o Brasil, eu investi nos estudos, eu ingressei no curso de Direito, me formei e tenho buscado especializações em Direito Desportivo, porque o esporte está ligado na minha vida. Toda a minha formação como pessoa veio do esporte, que contribuiu muito. Então é importante fomentar o estudo, é importante que os clubes de futebol proporcionem cursos profissionalizantes, porque é de suma importância para a formação como ser humano.
Mas você já estudava desde atleta. Quando você foi para a Europa, você já tinha finalizado os estudos ou você deu continuidade quando retornou, quando parou? Quando eu estava no Brasil, eu me formei inicialmente no curso de bacharelado em Ciências Contábeis. E após a minha ida para a Europa, quando eu fui contratado para jogar na Bélgica, na Holanda, eu me dediquei exclusivamente ao futebol. E quando regressei ao final da minha carreira para o Brasil, eu retomei os estudos e me formei em Direito e tenho uma especialização em Direito Desportivo. Hoje, como advogado desportivo, qual a dica, eu diria até a dica do craque que se dá para os pais dos atletas, porque você vê hoje cada dia mais os pais envolvidos, dando um apoio maior do que se tinha, acredito que até na sua época, e hoje você vê já garotos de 10, 11 anos, pais falando de futebol, e uma coisa muito solta, cada um tem uma opinião. Como é que funciona? Quando é que realmente deve ter um advogado acompanhando? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. É uma excelente pergunta, muito oportuna, Anderson. Os pais dos atletas em formações, eles têm uma importância fundamental na gestão e na formação desses garotos, futuros atletas de futebol. E é importante que os pais, eles colaborem para essa formação. E no afã dessa contribuição, muitas vezes os pais, eles acabam, lançando contra seus filhos alguma pressão desnecessária. Precisamos entender que as crianças estão em formação e é importante que os pais tenham consciência que nessa fase preliminar, da criança, do adolescente, eles têm um prazer pelo futebol e que os pais, eles apoiem seus filhos, para fazerem o esporte, mas sem nenhuma pressão. Eles precisam ser felizes, eles precisam ir para jogar futebol, se essa for a escolha, para ter um momento de diversão. A legislação, ele hoje prevê que a partir dos 12 anos, dos 12 aos 13 anos, haja uma iniciação desportiva. Muito, muito interessante você falar sobre isso, porque eu já vejo hoje garotos de 11, 12 anos que os pais tentam levar para clube. Já é permitido se contratar um atleta nessa idade, 10, 11 anos? Olha, como eu falei, aos 12, 13 anos é uma fase de iniciação desportiva. A partir dos 14 anos, um atleta, ele pode fazer um contrato de formação. E esse contrato de formação é dos 14 aos 20 anos de idade. E isso permite tanto ao atleta como ao clube alguns direitos. Então é a partir dos 14 anos que um atleta, ele pode assinar o seu primeiro contrato de formação. E a partir dos 16 anos ele pode assinar o seu contrato profissional de atleta. Ricardo, como é que você vê hoje o futebol brasileiro em relação ao futebol europeu? Estamos evoluindo? Como é que está a situação do futebol brasileiro hoje? Eu creio que o Brasil tem passado por mudanças. E a nível de gestão, cada vez mais os clubes têm se profissionalizado. Eu gostaria de exemplificar o Esporte Clube Bahia, que tem feito uma gestão exemplar a nível nacional. E é um exemplo a ser seguido. E não só o Esporte Clube Bahia, nós vemos o Flamengo e tantos clubes, o Atlético Paranaense, investindo na formação. Isso é de suma importância para o cenário brasileiro, para que o esporte cada vez mais ele seja essa fonte de atração para o público. Ricardo, gostaria de agradecer a sua presença no programa de Cara com Craque, de poder estar contribuindo junto com esses jovens para que amanhã sejam atletas e se tornem também cidadãos, independente de serem jogador de futebol não. No nosso programa nós temos um quadro que chama Dica do Craque. Para encerrarmos, qual a dica que você dá para essa garotada que sonha um dia em ser jogador de futebol? A dica que eu dou é que as crianças se divirtam, sejam felizes, porque é um momento de alegria ao esporte, que haja uma unidade entre os pais, filhos, família, que isso é de suma importância para a formação não só do atleta, mas do caráter, da formação pessoal dessa criançada que vem se imbuindo nesse sonho de ser um atleta profissional. Eu faço uma alusão também aos pais, que tenham muita atenção quando você for contratar um agente para gerenciar a carreira dos seus filhos. É importante que eu faça uma observação.
Hoje, somente intermediário inscrito na Confederação Brasileira de Futebol que tem a legitimidade para estar negociando os atletas de futebol. Então basta você acessar o site da CBF que você vai ver a relação de intermediários. Então é importante você saber com quem seu filho está trabalhando, quem está auxiliando o seu filho. Isso é de suma importância. E desde já te agradeço, desejo sucesso. Nós é que agradecemos a sua participação aqui. Foi um enorme prazer. E não poderia de mencionar, gostaria de agradecer ao apoio dos nossos patrocinadores, Vidroca, pensou em vidro, pensou Vidroca, Pilkton, o maior fabricante de vidro do mundo, ao Café Valentinas por estar nos cedendo esse espaço para fazer filmagem, e balões.com, sua ideia no ar. Muito obrigado.